Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Podem sentar. Que bom, né? É bom demais estar aqui. Aleluia. Queridos, já faz tanto tempo que eu sou crente, mas a cada dia que passa eu estou mais convicto disso que eu vou dizer aqui para você. Eu não sei como é que se consegue viver sem Cristo, né? Sem Jesus, sem o Espírito. É uma vida miserável, né? Quando a gente não tem o Senhor. Só isso já é motivo para a gente agradecer. Nós temos acesso à presença de Deus. Amém, queridos? Que bom que você está aqui. Essa é uma semana, como você sabe, onde tradicionalmente se comemora a Páscoa. E, além de tudo, hoje nós temos a ceia, então é uma excelente ocasião para a gente fazer um paralelo entre a ceia e a Páscoa. Amém, queridos? É um momento de alegria, não de tristeza. A Páscoa e a ceia não é um momento de tristeza, mas de alegria. E como você sabe, a Páscoa não tem nada a ver com coelho, nem com ovo, nem nada disso, até porque coelho não bota ovo, e ovo não é de chocolate, então é um monte de coisa errada que tem aí. Não tem nada a ver, então vale a pena a gente ficar com o significado original do que significa Páscoa. Amém, queridos? Então vamos abrir a Bíblia lá em Lucas. Rapaz, é uma bênção muito grande a gente ter um microfone assim, ficar com a mão livre. Glória a Deus. Gostei demais, né? Fazia tempo que eu não pregava com o microfone assim. Só lá em Aquidauana. Vamos lá. Então lá, Lucas capítulo 22, versículos 14 e 15. Lucas 22, versículos 14 e 15. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o Senhor ministrando a ceia. Ele começa dizendo aqui: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Veja, o Senhor estava dizendo aqui, olha, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Você concorda que Jesus, ele como Filho de Deus, como o próprio Deus aqui na terra, ele sabia o que é que ele estava dizendo? Você concorda comigo? Agora, se você concorda comigo que Jesus era o Filho de Deus e que ele sabia o que é que ele estava dizendo, tem alguma coisa cantando por aí, não tem? É impressão minha? Alguém está ouvindo alguma coisa por aí? Então, você concorda que ele, como Filho de Deus, sabendo o que é que ele estava dizendo, se ele diz assim, estou ansioso para comer essa Páscoa, então deveria ter um grande significado isso, não é verdade? É claro que você sabe que depois disso tem a chamada paixão, né? Onde ele passa o seu sofrimento, mas a simbologia da Páscoa ali é muito importante, porque faz um paralelo e é a partir dali que nós vemos a diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Amém? É muito importante a gente entender isso, porque a Páscoa era uma festividade judaica que comemorava a celebração da libertação dos judeus do cativeiro do Egito. E tinha sido uma ordenança do Senhor. Havia algumas ordens que foram dadas a respeito dessa Páscoa. Mas Jesus estava ansioso para isso, porque nesse momento ele ministra a ceia que nós vamos ministrar daqui a pouco aqui. E ele diz: olha, esse é o pão e esse é o vinho, o cálice. Ele pega o pão e o vinho que se ministrava na Páscoa e ele começa a dizer agora que há um novo significado para isso. Um novo significado para a Páscoa. Então nós temos uma Páscoa hoje diferente. Diga comigo, a minha Páscoa, ou melhor, a nossa Páscoa é diferente da Páscoa judaica. Claro que a Páscoa judaica e tem toda uma simbologia e tem tudo que era um tipo, uma tipologia que veio a se manifestar no sacrifício de Jesus. E isso sim vale você estudar e aprender. Mas a nossa Páscoa é diferente da Páscoa judaica, porque a nossa Páscoa já foi feita. Amém? O que nós celebramos é a ceia. Só que a Páscoa judaica era uma festa uma vez ao ano. A nossa ceia
é eterna. É o tempo todo, amém? É claro que a tradição da igreja geralmente se convenciona a ter uma ceia por mês, mas nada impede de você participar da ceia todo dia. Amém, queridos? Na verdade, você pode ministrar uma ceia todo dia na sua casa. E é saudável isso. Isso até tira aquele mau costume que algumas pessoas têm de se consertar diante de Deus antes da ceia, né? Alguém já viu que isso acontece? Infelizmente. Na verdade, você tem que estar consertado completamente o tempo todo. Você não tem que guardar pecado, você tem que confessar o seu pecado. Então é muito saudável ter ceia todos os dias, porque faz com que você deixe de ter esse mau costume e ande em linha com o Senhor, amém? Ué, mas eu não sabia, porque tem igrejas que dizem por aí que só quem pode ministrar uma ceia é um pastor ordenado. Isso é uma invenção de denominação, não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia, pelo contrário, manda a gente ministrar e participar da ceia. Na verdade, na igreja primitiva, a ceia era toda semana. Não sei se você sabe disso. O que está acontecendo? Está caindo? Amém. Aleluia. Opa, glória a Deus. Amém. Está melhor agora? Amém. Vê se eu faço uma curvinha assim para ele ficar mais próximo. Amém. Então, a ceia ficou alta agora. Eita. A ceia era ministrada e todos participavam da ceia toda semana. Eu não sei porque que a igreja inventou essa história de fazer só uma. Quando eu digo igreja, não estou falando do nosso ministério, é a igreja como um todo, né? Esse negócio de ter uma vez no mês, porque pode até fazer com que as pessoas tenham o mau costume de só se consertar no primeiro dia do primeiro domingo do mês. Por isso que você tem liberdade de ministrar, principalmente se você está em família, é muito saudável que vocês ministram a ceia. Amém. Mas é muito importante que você entenda que há essa diferença entre a Páscoa e a ceia. E como nós estamos em Páscoa, nós vamos ver algumas dessas diferenças. Então a Páscoa, que era a palavra hebraica Pessach, significava a passagem da escravidão do Egito para a liberdade, como nós falamos aqui. E a ceia simboliza a passagem da escravidão do pecado para a liberdade do Espírito. Amém. Por isso que não é momento de tristeza, porque como você está festejando que antes era escravo do pecado e agora está liberto pelo Espírito. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então como é que a gente está livre e fica triste? Não entendo isso, né? Foi a religião que trouxe esse tipo de pensamento, né? Eu me lembro que a minha família era já de crente, né? Como se diz, evangélico, né? E eu nunca fui católico, né? Sempre fui crente. Só que antes, como todo filho de crente, a gente pensa que é crentinho, mas não é. Tá? Fica a dica para todos aqui. Não é, tá? Um dia você tem que confessar Jesus como Senhor da sua vida. E eu me lembro que eu, quando era criança, minha mãe, e quando minha mãe levava também para a casa do meu avô, a minha vovó levava para a igreja, lá em Campina Grande, congregacional central. E é verdade que a maior parte do culto de noite eu ficava dormindo, né? Porque eu achava chato a pregação. Como uma criança gosta mais da ministração da igreja de crianças, né? E eu dormia, mas eu nunca me esqueço de que nos dias de ceia o povo ia mais religioso do que nunca, né? Os homens botavam o melhor terno, as mulheres o melhor vestido. E era naquele momento em que o coral cantava e todo mundo ficava sempre assim. Era o dia em que o pastor levava a Bíblia mais bonita, com borda de ouro, assim, aquela coisa que virava assim, todo mundo via que era uma coisa dourada e aquela coisa impostava a voz e tudo isso. E no momento da ceia a gente ficava realmente, tinha um ponto positivo. Qual era o ponto positivo? Todo mundo tinha temor ali. Mas o ponto negativo era que é extremamente religioso e trazia aquele clima de respeito, porém de tristeza. Aquele mesmo respeito que às vezes a gente tem quando está no velório.
Quando a gente está no velório, a gente tem cuidado até do que fala, no tom que fala, não é verdade? A gente às vezes até se escandaliza quando vê pessoas rindo no velório, porque acha que é um desrespeito. E às vezes acontecia isso num culto religioso, a gente ficava achando, se escandalizava se alguém risse. Todo mundo tinha que falar baixinho, porque era a Santa Ceia do Senhor. E eu entendo que haja um temor na presença de Deus, mas o que muitas vezes as pessoas não entendem é que Deus está com você em todos os lugares. E em vez de ter temor somente na Santa Ceia do Senhor, deveria ter temor também quando vai falar bobagem por aí, ou fazer o que não deve. Então nós estamos sempre na presença do Senhor. Diga, eu estou sempre na presença do Senhor. Então o pensamento religioso, ele traz mais dano do que coisa boa. Porque quando a gente está liberto da religião, a gente aprende com o tempo, se a gente ama a Deus, a ter temor ao Senhor sem precisar ser religioso. Amém? E é melhor ter temor ao Senhor sem ser religioso do que ter temor somente quando estamos na religião. Porque o temor somente na religião só vai ter temor quando for para a Santa Ceia do Senhor. Ou quando vê o pastor chegando e aí já muda o jeito, a roupa, muda tudo, né? Isso não vale de nada, isso não tem validade nenhuma diante do Senhor, porque Deus vê o coração. Então precisamos entender que a ceia é um momento de alegria, não é um momento de tristeza, amém, queridos? É um momento de respeito, sim, mas não é de tristeza. Porque Jesus nos libertou. Diga, Cristo me libertou. Além disso, a ceia da Páscoa, eles tinham uma ordenança de comer o cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Então, para falar a verdade, a comida da Páscoa era bem ruim, né? No gosto, no sabor. Porque erva amarga, pão sem fermento. Ixi. A única coisa que parece que estava mais ou menos boa aqui era um cordeiro assado, né? Estou falando aqui de sabor, claro. Não estou falando de simbologia diante de Deus. Estou falando de sabor, porque era proposital. A ideia era lembrar eles que eles tinham sofrido no Egito. Então ela aponta para o passado. É tipo assim, olha, era mais ou menos como se Deus estivesse dizendo, ei rapaz, acorda, valoriza o que tu está vivendo, olha como tu vivia antes. Era mais ou menos isso que a Páscoa falava. Então era uma vez ao ano para lembrar o quanto eles tinham sofrido. Mas a nossa ceia é bem saborosa, ela tem pão e ela tem vinhos, que é o suco de uva, amém? Porque fala também de coisa boa. Diga, a ceia fala de coisa boa. Eu não preciso lembrar o quanto eu sofri no pecado. Eu preciso trazer à memória o que Jesus Cristo fez por mim para eu viver em novidade de vida. Então, a Páscoa fala do passado, a ceia fala do presente e do futuro. A Páscoa fala de sofrimento. A ceia fala de novidade de vida. Você está vendo qual é a diferença? Talvez seja por isso, eu não sei, eu estou só cogitando aqui, que com o tempo criou-se essa tradição de comer chocolate na Páscoa. Talvez seja para tirar a erva amarga e botar um doce, não sei. Talvez, eu não sei. Eu só sei que a gente não deve viver só de tradição. A única tradição que é saudável para nós é a tradição da Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus. Amém, queridos? Então é muito importante a gente entender isso. Sabe, eu já falei aqui mais ou menos umas 3 ou 4 ministrações de ceia, sobre isso que eu vou falar a partir de agora, mas eu vou repetir mais uma vez, que é para isso sempre que esteja dentro da tua mente e do teu coração. Na verdade, a Bíblia explica, principalmente no Velho Testamento, que os filhos dos judeus, eles eram ensinados pela repetição, todo dia, de dia e de noite, para eles não se esquecerem, Sabe que às vezes a gente, como filhos de Deus, precisamos às vezes também de repetição. Amém? Precisamos de repetição para ficar dentro de nós. É por isso que é importante também, daqui a pouco nós vamos falar sobre confissão. A confissão tem um poder tremendo de repetir para que a gente memorize. Todo mundo sabe que para decorar algo e para guardar algo, a gente precisa de métodos cognitivos eficazes. Cognitivo vem de ensino, de aprendizagem, tá?
Um método bom, muito bom, prático, cognitivo, ou seja, de aprendizagem, é você ler e falar lendo, e se puder ver alguma figura, ainda também é muito bom. Um outro método muito bom cognitivo é você repetir, 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 repetir. É por isso que Deus sabe das coisas, os judeus nem sabiam. E só agora que o pessoal aprendendo sobre ensinar e estudar e aprender que descobriu isso, né? Mas lá 3.000, 4.000 anos atrás, Deus já tinha dito que era para repetir de dia e de noite, de dia e de noite, para que ficasse dentro deles. Então, às vezes precisa repetir, repetir, repetir. Por exemplo, o que significa o pão da ceia? Primeiro significado básico, que todo mundo sabe, é que o pão fala do corpo de Cristo, que somos nós. Diga, o pão fala de mim. E diga, o pão fala de nós. De mim e de você. O pão fala do corpo de Cristo. Então, o pão fala de unidade. Você pode dizer comigo, unidade. Esse é o primeiro significado mais claro que a maioria das pessoas já entendem. Porque se o pão é o corpo de Cristo, e nós sabemos que o corpo de Cristo é a igreja, então o pão fala sobre isso. Quando a gente participa da ceia e come do pão, a gente precisa lembrar que quando a gente está comendo aquilo, o significado é, eu faço parte do corpo de Cristo. Amém? Então o pão fala não só de uma comunhão com Deus, mas também fala de uma comunhão com o irmão. É por isso que é muito importante confessar o pecado. Porque se tu tem algo contra o teu irmão e come da ceia, está comendo veneno. Porque o próprio significado do pão é unidade. Se tu tem algo contra o teu irmão, vai, antes de comer, e vai pede perdão a ele. Amém, queridos? O que é muito difícil para as pessoas é administrar bem o que é algo contra o irmão ou uma opinião que você tem desagradável a respeito do irmão. Amém? Você dá para entender qual é a diferença? Então eu posso não gostar, ou você pode não gostar de uma atitude minha, mas isso não quer dizer que tu tem algo contra mim ou eu tenho algo contra você. Geralmente eu tenho algo contra você ou você tem algo contra mim quando a gente entra em confronto. Mas às vezes eu tenho algo contra você quando eu começo a fofocar. Aí é um pecado muito violento, tá? Então tome muito cuidado com essas coisas. Mas nós vemos em Mateus capítulo 26, aliás, Atos 2:42, a Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é interessante que no meio aqui do doutrina, que é óbvio, comunhão com os irmãos, que também é óbvio, oração é muito óbvio, mas por que eles colocou aqui partir do pão? Aqui partir do pão não está falando da ceia, que era semanal, sim, mas o partir do pão estava vinculado à comunhão. É por isso que Jesus se manifestou para os discípulos de Emaús quando ele partiu o pão na hora que ele sentou na mesa. Porque, pode prestar atenção, você não tem como comer, seja o que for, almoço, janta ou café, na mesma mesa com uma pessoa que você está contra. Já parou para prestar atenção nisso? Dá um nó na garganta, você perde até a vontade de comer. É ou não é? E tem mais, vamos aumentando o nível. Às vezes você não tem nada contra a pessoa. Mas como ela não conhece você e você não conhece ela, você muda logo os modos, não é? Você ia comer 4 biscoitos, aí só come um, né? Com todo cuidado, com delicadeza, com finesse, que é para não escandalizar o irmão. E não pensar que eu sou um boi ou uma vaca que como muito. Aí eu boto de lado, não como nem um biscoito todo, né? Oh, que pastor educado. Mas, quando a gente realmente conhece a pessoa, a gente não tem nem vergonha da quantidade que vai comer. É verdade ou não é? Ou eu estou falando besteira aqui? Você come metade de uma pizza, na frente dos seus filhos, da sua esposa, seu esposo, mas quando está um irmão de fora, aí você come só um pedacinho. Deus sabe que tu come a metade da pizza, deixa de besteira.
A não ser que você esteja de dieta, mas normalmente você tem aquele apetite sim. E o que eu estou querendo dizer? Quando você conhece alguém que é um nível maior de comunhão, você nem tem vergonha. Isso me mostra que quando você come, à medida que você come, você só vai comer bem e tranquilo quando você realmente está em comunhão com alguém. Concorda comigo? Então, quando você come na mesa de comida, não estou nem falando da ceia, na mesa de comida mesmo, do dia a dia, café, janta, você precisa estar em comunhão com aquelas pessoas para poder comer bem, em paz, né? Do jeito que você come normalmente. Isso tem uma lição muito grande, é o mesmo jeito da ceia. Não estou falando sobre se alimentar e comer muito, eu estou falando sobre comer em liberdade a ceia. Você só vai poder comer em liberdade se realmente você está em comunhão com o irmão. Amém? Esse é o primeiro significado. O outro significado do pão, também óbvio, é aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que ele disse que ele é o pão da vida. Amém? João 6,35 diz, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, o segundo significado do pão é que ele é o próprio Jesus como alimento para a tua vida. Já falei isso aqui umas 4 vezes, vou falar de novo. Você tem que lembrar disso, todas as vezes que você participa da ceia. O pão representa a unidade, eu faço parte do corpo de Cristo, a comunhão que eu tenho com os irmãos. O pão também representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Diga, Jesus é o pão da vida. Um outro significado de pão é o que está escrito em 1 Pedro 2,24, que diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Mas peraí, pastor, aqui não está falando de pão. Sim, não está falando de pão. Mas no anterior nós falamos que Jesus é o pão da vida. Amém? Você concorda comigo que Jesus é o pão da vida? Mas a Bíblia diz que ele sofreu a chamada paixão de Cristo. E tanto em Isaías 53 como aqui em Pedro diz que pelas feridas que ele sofreu nós fomos sarados. Amém. Então o partir do pão também significa o moer dos sofrimentos de Cristo. Ele foi partido, ele foi moído para que você fosse curado. Você entendeu? Por isso que nós cremos que se alguém está com alguma enfermidade, quando participa da ceia, corretamente, sabendo o que está fazendo, quando come o pão, saiba que você está comendo cura também. Não é o pão ali de trigo que cura você, mas o que ele significa Jesus, que foi moído, partido para que você fosse curado. Ele levou sobre si as tuas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas que ele sofreu, você já foi sarado, já foi. E o que é lindo desse texto, o que é além de tudo, a cura, tudo que ele significa, mas o que eu acho tremendo desse texto, é que esse texto está lá em Isaías. E Isaías estavam centenas de anos, profetizou isso centenas de anos antes de Jesus vir. E o que é lindo é que Isaías diz profeticamente que ele levou, está no passado, entende? Então a coisa é tão tremenda e tão linda que ele está dizendo que Deus já providenciou lá nos céus a cura através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então é um significado profundo, é uma verdade tremenda. É uma verdade profética, o fato de que Jesus, ele cumpriu a profecia que estava falando que já tinha acontecido. Então o negócio é eterno. Diga, a cura foi providenciada. Não, eu quero que você diga de novo. Todo mundo vai dizer, diga, a cura foi providenciada na eternidade.
O que Jesus fez na cruz foi só cumprir aqui na terra o que já tinha sido providenciado. Por que Deus fez a respeito da cura física e espiritual dessa forma, hein? Porque muitas realidades da nova criação, inclusive é uma matéria que o professor está dando aqui, eu aconselho você vir amanhã assistir a aula aqui, que sem ser matriculado você pode entrar. Mas muitas realidades se cumpriram em Cristo. Porém, o que eu acho interessante sobre a cura é que ela já foi providenciada antes de tudo. Porque Deus sabe, e você deveria saber, que doença é resultado da queda do homem. Doença não é ferramenta de Deus. Doença é resultado da queda. E é por isso que Deus inspirou o profeta para dizer, já foi levado, já está lá, já está resolvido. O que Cristo veio fazer foi cumprir aquilo que eternamente já estava providenciado. Então quando você come o pão, saiba que você está comendo a cura. Um outro significado também maravilhoso é o que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, na resposta que Jesus deu para o diabo. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o próximo significado é que o pão significa a palavra. Diga, o pão da ceia também significa a palavra. E isso aqui é bem óbvio. Ora, o que você come se torna você. Concorda comigo? O que você come vai ser digerido e aqueles nutrientes vão para dentro do seu corpo. Por isso que você deve comer bem direitinho, não é verdade? Nós colhemos aquilo que nós comemos, então dentro de nós, nosso corpo. Então eu como, aquilo se torna eu. Agora olha que coisa linda, a palavra quando a gente come, se torna nós. Os nutrientes da palavra, eles penetram no nosso espírito. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, nem só, ele não disse, não comam pão. Ele disse, não só comendo pão normal vive o homem, mas de toda palavra, que é o pão que veio do céu. Que procede da boca de Deus. Porque Jesus estava dizendo que do mesmo jeito que o pão natural, os nutrientes vão para dentro do seu corpo e se torna você, a palavra de Deus também vai para o seu espírito e se torna você. Por isso, se eu fosse você, mas eu estou cansado, eu não tenho tempo. Meu irmão, se tem juízo na cabeça, coma a palavra todo dia. Coma todo dia. Porque aquela palavra vai trazer os nutrientes espirituais para você. O mais claro dele é a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, você lendo a Bíblia, você meditando aqueles nutrientes espirituais, em vez de estar meditando em coisas como Instagram, TikTok, essas coisas, você tem que estar cheio da palavra, porque é aquilo que vai produzindo vida em você, vida em você, vida em você. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho tanto respeito pela palavra que eu tenho até temor. Aqui, eu não sei se alguém é assim como eu, quando recebe aqueles folhetinhos, porque tem os versículos lá, eu não consigo jogar fora. Eu acumulo. Bíblia velha para mim, eu vou acumulando. Eu não consigo vender ou jogar fora, eu consigo dar. Mas jogar fora, eu tenho muito respeito pela palavra de Deus. Hoje eu fui lá na caixa dos correios e o pessoal tinha jogado lá dois folhetozinhos sobre a palavra de Deus. Eu peguei e botei para dentro de casa, porque eu não consigo jogar fora aquilo. É a palavra, é santa. Que isso, pastor, é só uma impressão num papel. Sim, mas aquelas palavras escritas ali, quando são lidas, geram vida. Você entendeu? É um papel e uma tinta, não quer dizer nada, mas quando eu leio, aquilo transforma em vida para mim. Porque é uma forma de eu comer a palavra. Então, esse é o outro significado, o pão é a palavra. Amém. Além disso, o pão também significa não só cura, mas toda forma de milagres e libertação. Está exagerando não? Então não, olha o que diz lá em Marcos capítulo 7, versículo 25 a 27.
Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Você concorda comigo que é um caso aqui de possessão, precisa libertação. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, a libertação que os filhos têm, e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele está fazendo diferença entre os judeus e os gentios. Claro que ainda não tinha sido iniciada a nova aliança. E o que é que a mulher responde? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Ou seja, o que a mulher estava dizendo? Sim, Senhor, mas mesmo eu sendo gentia e não fazendo parte do povo da aliança, mas eu quero dizer que eu tenho fé e eu creio que esse pão da libertação também pode ser uma migalha que eu receba. Foi por isso que Jesus Cristo disse, mulher, é grande a tua fé. Ou seja, você está considerando, você já meditou para ver isso? Por que Jesus Cristo disse, grande é a tua fé? Porque Jesus estava dizendo para ela, você está considerando que uma migalha de libertação é suficiente para libertar a sua filha. Você entendeu? Veja o significado, o pão aqui significa a libertação que nós temos em Cristo também. Diga, eu sou livre. Amém. Você é livre do pecado. Você é livre de todo tormento de demônio. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, acredito. Que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, que é Cristo, o guarda. E o maligno não lhe toca. Por que o maligno não lhe toca? Porque o pão da libertação é direito seu. Amém. Então pão também significa libertação. E um outro significado que eu acho tremendo também, vamos terminar aqui o pão com isso aqui, é o que fala lá em Êxodo capítulo 25, 30, quando Deus deu a ordem para que lá no tabernáculo se houvesse uma mesa com os pães da proposição. Alguém já leu isso aqui? Lá no tabernáculo, quando entrava, acho que era do lado esquerdo, tinha uma mesa com os pães da proposição. O que significa a palavra proposição? Está muito difícil, mas vou traduzir agora para você. Sabe o que significa proposição? Diga comigo, presença. Diga, presença. Então, o que é que significa os pães da proposição? São os pães da presença. Esses pães eram trocados a cada sábado. Por que a cada sábado? Porque a ideia é, o pão significa a presença constante de Deus te alimentando. E era trocado a cada sábado, porque o sábado ele tinha simbologia não só da aliança que Deus tinha com os judeus, e era o dia de descanso, mas também a cada 7 dias, a palavra 7 significa perfeito. Completo, melhor dizendo, completo. Então, a cada 7 dias estava completa a semana. Então, quando completava-se a semana, trocava-se os pães que significava a presença constante de Deus. Então, quando você come o pão da ceia, a simbologia é a presença de Deus na sua vida. Quantos concordam que Deus está aqui no nosso meio? Não só por tudo isso que a gente está falando, mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está ali, Ele está no nosso meio, amém? Então, quando você come no pão, também está significando presença de Deus. Agora, presta atenção, eu vou fazer uma recapitulação aqui de tudo que nós dizemos. O pão representa a igreja, que é o corpo de Cristo. O pão representa o próprio Jesus, que é o pão da vida. O pão representa a cura. O pão representa a palavra. O pão representa milagres e socorro. E o pão representa a presença de Deus. Olha quantas coisas significam esse pãozinho que você come aí. Por isso que Jesus estava muito ansioso
para que ele participasse daquela última Páscoa, porque ia dar uma virada, a chave ia ser virada, amém? A chave ia ser virada, então nós não temos que estar tristes, oh Deus, eu só queria que ver a tua glória. A glória já está sobre a sua vida, querido, a glória já está em você. Paulo diz lá em Coríntios que nós temos uma glória maior, a glória já está sobre a sua vida. Agora, como tudo que tem a ver com Deus, é preciso crer. A dificuldade de algumas pessoas é a incredulidade. As pessoas pensam que são sozinhas. As pessoas pensam que Deus não está ouvindo elas. As pessoas pensam que Deus não foi com a tua cara. As pessoas pensam que eu não tive sorte na minha vida. Isso é tudo incredulidade. Você precisa entender que o que move a mão de Deus, a mão significa a unção, o poder. O que move a unção e o poder de Deus é a tua fé. Por isso que Deus disse naquele dia para mim: você vai tão longe quanto você crê, porque o que move a mão de Deus é a nossa fé. E não tem nada a ver, como alguns pensam, que nós estamos querendo dar ordem em Deus, ou eu sou um super crente que nunca tenho problema. Não, não tem nada a ver com isso. O nosso Deus providenciou tudo. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade, lá em 2 Pedro capítulo 1 diz, já foi dado. Diga, Deus me deu. Diga, o que é que eu posso fazer? Diga comigo, o que é que eu posso fazer? Diga, Deus foi com a minha cara. Ué, Deus te deu e tu fica reclamando. Então tudo é uma questão de fé. Quando nós participamos da ceia, precisamos ter esse entendimento, que eu estou falando pela quarta ou quinta vez isso aqui, por repetição. Porque você precisa entender que você precisa participar da ceia pela fé. Amém? A ceia é um dos grandes exemplos de uma vida de fé. Ceia, às vezes tem pessoas que têm tristeza, depressão. Sabe como você vence isso? Rindo pela fé. Mas isso não é hipocrisia. Não, não é hipocrisia não. É você crer no Deus que providenciou isso. A mesa de Deus fala sobre isso. A mesa fala sobre cura, a mesa fala sobre libertação, a mesa fala sobre alimentação, sobre presença de Deus. Querido, como é que alguém está curado, está abençoado, tem a própria presença de Deus e está triste? Você não pode ficar triste. Mas você não sabe a minha história. Eu não sei que história terrível você tem ou está tendo. Eu sei que o Deus de toda a história, Ele está contigo, se você crê. Amém. Essa é a verdade, o motivo pelo qual Israel falhou tantas vezes, por incredulidade. Inclusive a Bíblia diz que não devemos agir como o dia da provocação do deserto. Já viu esse texto na Bíblia? Não, que não haja um incrédulo como foi no dia da provocação do deserto. O dia da provocação foi aquela época lá das águas. Lembra da água? Ali definiu o futuro de Moisés e do povo. Quando Moisés bateu a primeira vez e a segunda era para falar e pegou e bateu, pronto. E a Bíblia diz, lá nos Salmos, que o problema foi que eles disseram, será que Deus está no nosso meio? Pronto. Eita, meu amigo, se tem um negócio que desagrada a Deus, você pode ter certeza. Então, tome cuidado com isso. Não é para estar te dando medo, não. É para você saber onde é que você está, como é que é Deus. Deus é maravilhoso e Ele é bom. Mas sabe que uma coisa que desagrada a Deus é você começar a questionar, será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Será que Deus fala mesmo? Será que Deus está aqui nesse culto de ceia? Não faça isso não, porque isso é incredulidade pura. Porque se estamos vindo para cultos, é porque nós cremos não só que Deus existe, mas que Deus está no nosso meio. Quem crê que Deus está no nosso meio? Aleluia! Ele nunca nos abandonou, nem nunca nos abandonará. Ele disse, eu estarei convosco. Jesus Cristo disse, todos os dias. Ele prometeu. Eu creio que Jesus está comigo.
Sabe, quando a gente tem alguns questionamentos na nossa vida, isso vale para você também, para mim, para você. Às vezes a gente não sabe por que alguma coisa não está dando certo, porque não aconteceu, porque ainda está demorando. Qualquer que seja o questionamento, você não fique questionando se Deus te esqueceu de você, ou se Deus não está no nosso meio. Não, alguma coisa deve ter a ver com você e não com Deus, porque Deus é o mesmo. E Ele não faz acepção de pessoas. Mas o problema conosco, isso é uma coisa do ser humano, e agora com esses últimos tempos, com esses problemas de ideologia e problema de política, você tem aprendido a ferro e fogo que a gente cria narrativa e a gente acredita nas narrativas que a gente cria. Você entende? A gente cria uma narrativa, a gente acha que o que é certo é assim, é certo, e a gente começa a acreditar naquilo que a gente criou, mas não quer dizer que é a verdade. E às vezes, porque a gente está dentro dessa narrativa, a gente se engana achando que está perfeitinho diante do Senhor e não está. E é por isso que as coisas demoram. Você é nova criatura, você é filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus. Mas, mesmo sendo filho de Deus e tendo direito a tudo, você precisa estar consciente que a tua mente é quem muitas vezes prejudica que aquilo que está no seu espírito venha para fora. E muitas vezes o que dificulta é a narrativa que a gente cria de vida aqui, ó. Você está comigo, está entendendo? Por isso que você tem que todos os dias renovar a sua mente com a palavra e abrir o seu coração diante do Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho errado. Porque algumas pessoas não concordam com esse versículo de Davi para os nossos dias, porque diz, não, eu nasci de novo, eu tenho um novo coração da parte do Pai. Sim, no Espírito você nasceu de novo e tem um novo coração. E a tua mente, como é que está? A tua mente precisa ser renovada. Então quando você participa da ceia, tenha consciência de tudo isso, que há provisão, inclusive para a tua mente, porque a provisão da tua mente é a palavra. Amém? Vamos entrar agora no sangue. Primeiro ponto claro do sangue é que o Senhor Jesus Cristo disse na ministração lá em Mateus capítulo 26, Ele disse, isto é o meu sangue, e é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Então, muito claro aqui que o sangue que nós tomamos o vinho ou o suco de uva, representa, fala de uma nova aliança. Por isso que Jesus estava ansioso, porque ele sabia que quando ele sacrificasse o sangue dele, começava uma nova aliança. Eu até falei já aqui num culto, que Jesus às vezes abre a Bíblia e diz, olha, está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Mas eu não gosto muito dessa palavra testamento, embora ela tenha a sua validade. A forma correta e bíblica é aliança. Está na velha aliança ou está na nova aliança? Os livros do Velho Testamento são velha aliança. As cartas do Novo Testamento e os evangelhos e tudo mais, Apocalipse, são da nova aliança. Amém, queridos? Então, o que aconteceu, e é isso que nós estamos participando uma vez por mês, é que foi feita uma nova aliança. E eu falei isso na outra ceia. Muitas vezes a gente não entende esse negócio de aliança, porque nós já nascemos numa nova aliança. Eu estou falando que historicamente, você não nasceu salvo, tá? Mas você já nasceu no período da história em que está valendo a nova aliança. E por falta de afinidade com o dia a dia de sacrifício de animais, a gente às vezes tem dificuldade de entender o que é isso. Mas você precisa entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem o derramamento de sangue, não tem como ir para o céu, nem ser ressuscitado. E foi por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para pagar o preço pelo pecado, para que você tivesse acesso à presença de Deus hoje e no futuro fosse para o céu e também fosse ressuscitado. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, o primeiro sentido do vinho é o próprio sangue da nova aliança, e o próprio Senhor Jesus Cristo já fala isso direto.
Mas também é importante a gente lembrar que o sangue também fala de proteção. Quando nós falamos agora mesmo de 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, o que nasceu de Deus, Jesus, o guarda. Por que Jesus guarda você? Por causa do sangue. Diga, por causa do sangue. O sangue que ele derramou, e quando você o aceitou como filho, como salvador, esse sangue faz valer na sua vida. Por isso que nós participamos. Lembra que eu falei agora? Tudo que a gente come vai para dentro de nós e se torna parte de nós, não é verdade? Quando eu falei do pão, eu disse que os nutrientes do pão entram. Mas quando falamos do vinho, ou suco de uva, é verdade que o vinho e o suco de uva também tornam-se parte de nós. Isso é uma simbologia que o sangue de Jesus se tornou o nosso sangue. Vou dizer de novo agora, bem devagar. O sangue de Jesus se tornou o nosso sangue. Você quer ver a prova disso? Quer ver a prova? Qual é a prova? Por que os demônios correm quando você diz, saia em nome de Jesus? Por quê? Por causa do nome, sim, mas o nome é o nome da família de Jesus. E você agora faz parte da família de Deus. Os demônios correm quando você diz em nome de Jesus, porque é o nome da sua família. O sangue dele se tornou o seu sangue, espiritualmente falando. Você entendeu? Você entendeu o que significa isso? O interessante é que quando Paulo fala sobre um homem ou a mulher, ele fala que o casamento é uma tipologia de Cristo com a igreja. Mas é interessante que os laços familiares também têm uma representatividade. Por isso que família é um projeto de Deus. Porque o núcleo da família, pai, mãe e os filhos, representam uma grande revelação espiritual. Toda família, na verdade, vamos supor, o pai era Pereira e a mãe era Oliveira. Né? Como é que se fazia normalmente? Então o nome da mulher se torna o nome do marido. Não era assim que se fazia antigamente? E os filhos, algumas vezes ficava com o nome só do pai, mas muitas vezes ficava com o nome do pai e da mãe. É o meu caso, eu tenho o nome do meu pai, da família do meu pai e da família da minha mãe. Mas sabe que isso tem uma simbologia muito importante no mundo espiritual. Nós nos tornamos, por exemplo, minha mãe, ela era Vanderlei e era Melo. Meu pai era Neiva e era Freire. Mas quando eles se casaram, minha mãe ficou Rubenita Vanderlei Neiva. Ou seja, ela mesmo sendo geneticamente Melo, ela não se nomeava mais como Melo. E agora ela tinha o nome de Neiva, mesmo que ela não nasceu da família Neiva. Por quê? Porque os dois se tornaram uma só carne. A Bíblia diz que aquele que se uniu com Cristo se torna um com Ele. Você entendeu o que significa? Não é interessante que antigamente a mulher perdia um nome e agora adquiria um outro nome? Isso tem também significado conosco. Nós tínhamos um nome de pecador. Eu não estou dizendo que as famílias das mães, eu só estou dizendo a simbologia, amém? E esse nome pecador foi retirado de nós, agora nós somos chamados como filhos de Deus. E como filhos de Deus, agora nós temos inseridos no nosso nome o sobrenome de Cristo. Por isso que o diabo corre quando você diga, em nome de Jesus. Lembra da história de Atos, né? Os filhos de um judeu chamado Seva começaram a dizer, ei, eu repreendo esse demônio aí em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram, nós conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, mas você, quem é? Eu não estou vendo seu nome aí de Cristo, não. Você é um Oliveira, Vasconcelos, qualquer nome aí qualquer. Pois tome lá surra e deu surra neles tudo. Porque demônio não respeita quem não nasceu de novo. Demônio respeita quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo passou da morte para a vida e agora tem o nome da família de Cristo. O sangue de Cristo se tornou o seu sangue.
Você entendeu? Quando você bebe o suco de uva, você tem que ter aquela revelação. Isso não é só o sangue da nova aliança. Isso representa o sangue de Jesus, que agora é o meu. Assim como esse suco de uva vai ser digerido dentro do meu corpo e vai ser absorvido pelas minhas células e pelos meus órgãos, também o sangue de Cristo, ele foi absorvido dentro da minha vida e agora eu carrego a vida de Deus. Lembra o que é que a Bíblia diz? Não comerás animal com sangue, porque o sangue é vida. Não, os judeus não podiam comer animal com sangue, porque o sangue é vida. O que é que significa beber o vinho? Não é só a nova aliança, é a vida de Cristo entrando em você. Diga, eu tenho a vida de Deus. Então, o vinho significa não só a proteção, mas o vinho significa a vida de Cristo em você. E quem tem a vida não pode ficar triste. E quem tem a vida não pode pensar, eu vou morrer daqui a um mês. Você não vai morrer, porque a vida de Deus está dentro de você. Diga, a vida de Cristo, que é a própria vida de Deus, habita em mim. Por isso que a Bíblia diz que quem nasceu de novo anda em novidade de vida. Toda vez, é bom lembrar disso, por isso que eu repito, porque na hora que vem aquela tristeza, oh meu Deus do céu, não deu certo de novo, meu pai até, oh que dia chato, oh que abuso, oh que não sei o que, oh ninguém me respeita, oh ninguém me ama. Você tem a vida de Deus, ela opera dentro de você, ela te levanta, ela traz cura, ela te anima, rapaz. Você deveria ser mais animado do que a pessoa mais animada que existe na terra, porque a vida de Deus está dentro de você. Eu sei o que é isso, meu irmão, porque é a própria vida de Deus que me levanta. E você deveria lembrar disso e nunca se esquecer. A Bíblia fala que no dia lá que eles iam sair do Egito, Deus mandou colocar nas ombreiras da porta o sangue do cordeiro. E diz o quê? Que o espírito destruidor, o anjo destruidor não entrava na casa dos judeus. Diga comigo, por causa do sangue. Demônio não vai perturbar a sua vida, não. Ah, não, mas eu vi um troço se mexendo, eu vi um vulto, eu vi isso, aquilo outro. Eu também já vi vulto, já vi. Eu, quando estava solteiro, eu morava numa casa, já falei isso. Me acordei com o som, entrou pelo sonho, o sonho é aquele negócio, feito um filme de terror. Quando eu me acordei, eu ouvi o demônio grunhindo, e ele pegando o colchão que tinha lá em casa e fazendo assim, com a unha, igual aquele filme de Freddy Krueger, quem lembra? A Hora do Pesadelo, igualzinho. Eu disse, levantei de um sopetão, disse, saia daqui em nome de Jesus. Na mesma hora, umas latas velhas que tinha lá atrás no quintal, o bicho saiu correndo com tanta força que bateu até, não sei como foi que ele bateu nas latas, se era um espírito, mas bateu na lata. Ele também não tinha força para rasgar aqui, também ele saiu batendo lá, mas eu só sei que ele saiu correndo por causa da autoridade do nome. Diabo não pode matar você, não pode destruir, não pode fazer nada. Saiba disso, não tenha medo de nada. Crente não pode ter medo de nada, não pode ter medo de escuro, não pode ter medo de morte, não pode ter medo de nada, porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. Quando você participa da ceia, você toma o vinho, lembra que o vinho não é só a nova aliança, é a vida de Deus, e o vinho é proteção, é o sangue de Cristo que está sobre você. O último aqui que eu vou falar sobre o sangue é que o sangue também fala de redenção. O pecado não está mais sobre a sua vida. O preço do pecado foi pago.
Vamos lá para Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 14. Hebreus, que é um livro, uma carta maravilhosa que fala muito sobre essas verdades que nós estamos falando aqui. No versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Antes da gente ler o resto, o que ele está querendo dizer aqui? Que Jesus pegou o sangue dele, lá num templo não feito por mãos humanas, lá no céu, do qual o que tinha aqui na terra era só uma figura, e levou o seu sangue para que obtesse eterna. Eterna é para sempre, concorda comigo? E redenção fala de compra. Você foi comprado, é uma redenção eterna. O diabo não pode matar você porque você foi comprado, você tem um dono, é Deus, é Jesus. Jesus Cristo comprou você. Ele comprou você com o seu próprio sangue. No dia que você nasceu de novo, você passou da morte para a vida e você agora tem um dono, é Deus e é Jesus. E o diabo não pode tocar sobre a tua vida. Por isso que o versículo lá que eu citei já 2 vezes, vou dizer a terceira agora. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes aquele que nasceu de Deus, com a letra maiúscula, Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Por quê? Porque você é propriedade de Jesus. Ele comprou com sangue. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Diga, eu fui purificado pelo sangue de Jesus. Amém. Por isso que nenhuma condenação há sobre a sua vida. Pessoas que não entendem isso dizem assim: um pecador como tu, né? Uma pessoa pode chegar para o pastor Aurélio, tu disse que tu vai para o céu, aí o pastor Aurélio diz, eu vou para o céu. Aí às vezes tem pessoas que dizem assim, um pecador como o senhor, dizer que vai para o céu, só quem pode saber quem vai para o céu é Deus, né? Tem muita gente que fala isso. Total desconhecimento da palavra de Deus. Zero. Porque a palavra de Deus garante que você não é perfeito, mas não é a sua perfeição que faz você ir para o céu. É a perfeição de Cristo e do que Ele fez na cruz. Você entendeu? Então, Cristo resolveu o problema do pecado. Mas você não deve viver em pecado, mas em novidade de vida. Amém, queridos? Mais uma vez eu disse, essa foi a 4ª vez, sobre o que significa o pão e o vinho. Nunca se esqueça disso, ou então você pega essa ministração lá no canal do YouTube e escuta de novo, e anota no papel e repete, para que essa consciência entre em você, caia dentro de você, não só na mente, mas caia no seu coração. Porque quando Cristo disse assim, olha, vocês devem comer e beber em memória de mim, a memória de tudo isso que nós falamos aqui. Amém? Amém, queridos? Então, eu falei no início da pregação sobre a importância da confissão. Lembra que nós falamos sobre isso? A confissão ela é muito importante, primeiramente cognitivamente, porque ela faz você lembrar. Amém? Mas a confissão também é importante quando você confessa verdades bíblicas. Porque a confissão da palavra, ela não só vai gerar fé, como ela vai gerar espiritualmente uma forma de libertação. Lembra que nós falamos aqui que o pão representa o quê? A palavra representa Cristo e representa a libertação também. Porque quando você confessa a palavra, aquela verdade posicional, aquela verdade eterna, aquela verdade que foi firmada no céu, porque a Bíblia diz
para sempre foi firmada no céu a tua palavra. Então, a palavra primeiro foi gerada no coração de Deus. Fica comigo, presta atenção. Diga comigo, a palavra de Deus foi gerada inicialmente no coração de Deus. Agora diga, porque a palavra expressa para nós os pensamentos de Deus. Diga comigo, assim como os pensamentos, diga, vem antes do que eu falo, assim a palavra já estava no céu, antes de ser escrita na terra. Quando você confessa a palavra, você está confessando uma eternidade, algo que estava nos pensamentos de Deus. Por isso que nós dissemos aquelas confissões que foram inicialmente ditas por John Austin. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Por quê? Porque a Bíblia é a expressão escrita dos pensamentos de Deus lá na eternidade. O que está escrito na eternidade sobre mim é mais verdade do que as circunstâncias. Porque existe uma verdade natural e existe uma verdade espiritual. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se via se tornou visível, mais ou menos isso que ele diz. Não existia naturalmente, se tornou visível, se tornou natural. Ou seja, o que esse versículo está dizendo? Que o sobrenatural foi que criou o natural. Então a palavra começou lá no natural. Então, pela palavra, o natural pode ser transformado. E alguém pode pensar assim, né? Ué, mas se fosse assim, né? Então eu sou como um Deus, eu faço o que eu quiser. Não, você não entendeu. É a palavra de Deus, não é a tua palavra. São os pensamentos de Deus. Lembra que eu citei de Isaías? Ele levou sobre si. Olha, antes de Jesus, sentando nele, já está dizendo que algo já tinha acontecido, porque estava nos pensamentos de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender a fé do tipo de Deus. Porque a fé do tipo de Deus fala da fé que Deus tem. Aí as pessoas não conseguem entender, né? Fica naquele nível superficial e diz, e Deus precisa de fé, Ele não é Deus. Não, você não entendeu. Quando diz fé do tipo de Deus, não significa que Deus estava precisando crer para poder acontecer, não. Ele está falando sobre o mecanismo espiritual. Você viu que eu falei aqui? Que a palavra estava nos céus, era dos pensamentos de Deus e depois foi escrita na terra. O Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do mundo. Depois ele foi morto aqui na terra. Havia uma figura de um tabernáculo celestial que Deus falou para Moisés para fazer aqui na terra. Então tudo que tem aqui na terra já existia no céu. Está comigo? Agora pega a revelação aí, ó. Quando Deus disse, haja luz, do sobrenatural veio o natural, porém, isso já existia dentro do coração de Deus. Todo o universo já estava dentro do coração de Deus já. Tu, eu, todo mundo já estava dentro do coração de Deus. Mas ele precisou expressar, é aí onde significa a fé do tipo de Deus. Não é que Deus precisava acreditar no que ele está falando, não é isso. Ele falou e operou pela fé a criação. Vocês estão entendendo o que significa isso? É trazer do sobrenatural para o natural. Por isso que Jesus Cristo diz, tudo é possível ao que crê. Você está entendendo?
Não tem nada a ver com fazer o que eu quero, ou querer obrigar que as coisas sobrenaturais sejam do jeito que eu quero. Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com o que Deus já disse se manifestando. A perfeita vontade de Deus se manifestando. Se Jesus pagou o preço para que você fosse curado, e esse castigo que nos trouxe a paz já foi feito antes. Você precisa entender que Deus já providenciou isso para você. Não é você obrigando a Deus a te curar. É simplesmente você tomando posse daquilo que Jesus já deu, rapaz. Você entendeu? É isso que significa a fé do tipo de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós precisamos crer que já foi dado tudo. Já foi dado libertação, já foi dado cura, já foi dado salvação, já foi dado tudo. Amém, queridos? Vocês estão comigo? O mais alto nível de fé, a verdadeira fé que agrade a Deus, sabe qual é? É quando você crê que já foi feito tudo. Ah, eu vou crer que eu vou ser curado. Não, você crê que já foi curado. Ah, eu vou crer para Deus me abençoar. Não, você já foi abençoado. Amém, queridos? Você já foi abençoado. Tudo mais é só propaganda do diabo para desanimar você. Não permita que o diabo alcance vitória sobre suas emoções, sobre a sua mente. Presta atenção aqui para mim, olha nos meus olhos. Não permita que o diabo alcance vitória sobre aquilo que Deus já deu para você. O diabo, ele não é burro. Tá? Por que o diabo sempre faz da mesma forma? Porque ele sabe como é o ser humano. Que se cansa, que enjoa, que não aguenta mais ouvir essa palavra de fé, que as pessoas enjoam com a maior facilidade porque falta profundidade em Deus. Mas eu te digo que se você se alimentar da palavra todo dia, se você viver uma vida de oração e entender o que significa a ceia, você não vai permitir que o diabo desanime mais você. É por isso que às vezes é importante dar uma risada mesmo. Pode parecer palhaçada, eu não estou nem aí se o povo está pensando que eu sou algum besta. Não é você que passa pelas coisas que eu passo. Não é o vizinho aí que sabe o que você passa. Não é não? Você sabe o que você passa. E o diabo sabe também. Por isso que o que os outros acham, se é besteira, está dando risada, pouco importa. O que importa é que você deve andar em fé nas promessas do Senhor. Não se esqueça disso. A Bíblia diz, para sempre foi firmada nos céus a tua palavra. Pega o que está nos céus para se manifestar aqui na terra. Como é que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, a palavra, aqui na terra como ela é feita nos céus. O que está nos céus precisa ser trazido para a terra pela fé, porque Deus já deu, falta só você crer. É isso o verdadeiro significado de Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Precisa ser trazido para a terra, querido. Precisa ser trazido para a terra. Mas tem pessoas que pensam, só Deus na sua soberana vontade pode saber. Se é assim, para que então se escrever um versículo que diz que você já foi abençoado na região celestial? Para quê? Se eu não posso usufruir disso, não vale de nada. Não é não, pastor? Não precisava nem escrever isso. Para quê? Para eu ficar numa ansiedade. Eu sei que eu sou abençoado, mas eu vivo. Não, é quando Deus quiser. Querido, Deus já quis. Deus já deu. Deus já deu. Quando você participa da ceia, você está celebrando que Deus já te abençoou. Que Deus já te curou.
Não se iluda. A Bíblia diz que nós devemos combater o bom combate da fé. Presta atenção. Já falei isso, mas agora vou falar de novo, debaixo desse contexto aqui que nós falamos, para finalizar. Eu estava lá em Aquidauana, e conversando com um pastor numa livraria lá. Um pastor de uma outra igreja. E vai lá, vai cá, e a gente começou a falar sobre fé. E aí eu citei Marcos 11, 23. Qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Jesus, graças a Deus que foi Jesus. Diga comigo, graças a Deus que não foi Paulo, não foi Pedro, feito aquela música antiga, nem Maria, nem José. Foi Jesus. Foi Jesus que disse isso, porque se fosse Paulo, o povo ia dizer que era da cabeça de Paulo. Se fosse, mas até Jesus dizendo, o povo ainda não acredita, como é que pode um negócio desse? Jesus disse, qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Por isso, todas as vezes que orardes, credes que já recebi. Ó o passado aqui, ó, o futuro. Já foi feito, ó, já receberdes. Eu vou receber a minha cura. Não, você já foi curado. Eu estou conversando com aquele pastor, aí digo isso. Sabe o que foi que o pastor disse para mim? É por isso que eu digo, não se iluda não, meu irmão. Não se iluda não com o que o povo diz, teólogo diz. Todo, como diz lá no Nordeste, tudo em caça 40. É tudo igual, meu irmão. No final das contas é você e a sua fé. Porque na prática o que vale não é o livro de teologia que o cara escreveu, não. É a vida da pessoa. Sabe o que foi que o pastor me disse? O pastor da igreja disse assim, pastor, mas não é bem assim não. Não é, Jesus falou, o cara está dizendo que não é bem assim. Não é bem assim não. Porque se fosse assim, até o incrédulo diria para o monte e o monte se levantava. Aí eu me guardei, quase que eu ia dizer assim, mas nem pastor está crendo. Eu fiquei... Aí dentro de mim veio, mas meu amigo, nem o pastor está crendo, esse homem está levantando um incrédulo. Nenhum pastor está crendo, quanto mais incrédulo. Então é tu e a tua fé. Você sabe onde a dor, o calo está no pé, onde aperta o sapato. E eu estou dizendo em alto bom som para você. A Bíblia diz, todas as palavras frívolas e tolas nós vamos prestar conta diante do Cordeiro. E eu estou falando a palavra de Deus, então precisamos crer no que Jesus Cristo disse. E a ceia fala de tudo isso. Amém? Então, antes da gente passar para a ceia, eu quero fazer umas confissões com você. Pode pôr aqui. Vamos ler aqui? Vamos lá. Todo mundo em pé. Aleluia. Diga comigo, vamos repetir tudo que está aqui. Tá? Diga comigo. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu sou um justo. Está aí o texto bíblico, tá? Diga, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou justiça de Deus. Diga, fui justificado pelo sangue de Jesus. Logo, serei arrebatado e não ficarei na grande tribulação. Pode passar, Renan. 4. Eu fui remido pelo sangue de Jesus. Logo, recebi o perdão e não tenho mais culpa. Diga comigo, Jesus me deu paz pelo seu sangue. Diga, eu ando em descanso. Diga, eu fui santificado pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou um santo. Vamos lá. Eu fui purificado pelo sangue de Jesus. Diga, eu estou limpo. Diga, eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou livre. Diga, eu tenho a vitória por meio do sangue de Jesus. Diga, eu sou vitorioso. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. Pode sentar, queridos, vamos para a ceia. Todas essas verdades é o que significa quando a gente participa da ceia.